Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé. Temos uma mulher para chamar de mãe, cheia de graça, mais humilde. Foi a ela que Jesus se submeteu. O nome Maria vem de mar. O mar é esplendoroso. Aceitou ficar abaixo alguns centímetros de todos os rios. Maria também é assim. Por isso que Deus a escolheu. Olhou para a pequenez de Maria. Hoje, no Igreja Nossa de Cada Dia, a primeira casa da padroeira do Brasil em Curitiba, conquistada pela chegada das missões populares na capital paranaense. Estamos na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Seminário, em Curitiba. Um lugar iluminado. As pessoas aqui são atraídas pelo manto de Nossa Senhora. Antes de contar a história da fundação, vamos testemunhar as artimanhas de Maria para nos atrair sempre cada vez mais para perto de Jesus. Isso aconteceu com a Silvia. Ela é mãe de 2 filhos. Está na comunidade há 10 anos. Lá no comecinho, precisava encontrar uma comunidade com horário, mas de acordo com a agenda dela para a catequese do filho. Eu trouxe ele até aqui e a partir daí a gente começou a frequentar e muito rapidamente a gente já foi convidado a participar de leituras. Meu marido também é ministro, os meus filhos também sempre participaram. Eu sempre trouxe eles para a igreja desde pequenos e, na verdade, não fui eu que escolhi. Eu acredito que a paróquia Nossa Senhora Aparecida me acolheu. Eu me sinto bem, eu me sinto acolhida. Eu tenho uma devoção à Nossa Senhora Aparecida muito grande. Eu tenho 2 filhos e toda noite eu me emociono porque toda noite eu agradeço e toda manhã eu peço. Então, para que proteja a minha família, que é totalmente devota à Nossa Senhora Aparecida, e eu só tenho a agradecer a ela. E eu dedico a proteção deles. Eu tenho um filho que é piloto de avião e tenho um filho o mais novo, né, que está na faculdade, e a partir do momento que eles se tornam adolescentes e adultos, que eles começam a se afastar da gente, eu acho que a gente tem que entregar nas mãos dela, né? Então, eu sofro por ficar longe deles. Um mora em Minas, o outro mora comigo, mas eu entrego nas mãos dela todos os dias. No dia 31 de outubro de 1939, cerca de 250 moradores aqui da região, da comunidade, se reuniram para decidir pela construção. Em 1941, a obra começou. A arquitetura é marcada por um estilo de colunas, molduras, capitéis. E esse é mais um trabalho do italiano que ajudou a escrever a história da arquitetura sacra de Curitiba, João de Mio. A influência neoclássica do construtor italiano, a aprovação do projeto, as plantas, tudo está neste acervo fotográfico da paróquia. Uma riqueza. Conta a história em detalhes de cada família que colaborou com a construção. No livro, ainda há o cuidado de contar a história do bairro Seminário, o bonde puxado por mulas, o lazer no bairro, a neve em Curitiba, as primeiras instituições de ensino. É de saborear cada página. Gente, a Via Sacra também é outra peculiaridade, outra curiosidade aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Na primeira estação, onde Jesus é condenado à morte na cruz, a referência turística é o relógio das flores.
Na próxima, mais uma cidade aqui do Paraná, a Vila Velha, e aí o lençol dos agricultores de São José dos Pinhais. Essa é a segunda estação. E assim por diante. Em todas as outras, um ponto turístico aqui do Paraná. Luiz Carlos é neto da doadora do terreno, Rosa Nadolny. Ele, ainda criança, participou do primeiro coral infantil. Anos mais tarde, acabou se tornando o regente do coral de adultos. Estou sempre batendo ponto aqui. A ideia de se construir uma igreja da Nossa Senhora Aparecida em Curitiba surgiu nas missões de 1938, quando o padre Vítor Coelho de Almeida, hoje servo de Deus, sugeriu de se criar uma igreja dedicada à Nossa Senhora Aparecida, que não tinha em Curitiba. Essa é a primeira, então? É a primeira, olha só em que Curitiba legal. é a primeira. E daí o povo daqui comprou a ideia. E muita gente comprou a ideia, né, Sim. seu Luiz? Foram 250 pessoas na primeira reunião. Nossa. Que para a época era muita gente. Né? Sim. Então, daí em 1939, Dom Ático escolheu o terreno que foi doado para a construção da igreja. E começaram a fazer quermesses e festas para angariar recursos para fazer. Em 1942, em março, já foi rezada a primeira missa aqui dentro, Olha que legal. que já estava coberta a igreja. Aí continuaram fazendo as quermesses, né? E em 1948, Dom Ático benzeu a igreja pronta já. Que legal. Ainda era capela de Santa Terezinha, da paróquia de Santa Terezinha. Ah, pertencia. Pertencia para Santa Terezinha. Em 1953, 11 de janeiro, foi criada a paróquia aqui por Dom Manuel. Vieram os padres da Consolata, que tomaram conta até 1963, 64, por aí. Depois eles saíram, ficaram os padres diocesanos. Passaram vários padres por aqui. Depois teve uma época que vieram os padres missionários da África, os padres brancos, missionários de Nossa Senhora da África. Ficaram um pouco de tempo, também saíram, voltou para os padres diocesanos, que estão até hoje. Eu lembro a partir de 1953, quando foi feita a paróquia, daí para cá, daí eu já entrei como coroinha, já estava aqui. Depois, em 55, começou o coral de crianças, eu fazia parte. Depois que as crianças cresceram, continuou o coral. E de uma época, em 1983, eu assumi a regência do coral. Ah, regência, olha que legal. Até que eu deixei, porque daí tive que me mudar. Esse é o padre Carlesso. Sabe aquele padre que vai lá na porta da igreja antes da missa começar e cumprimenta um por um? É um detalhe, mas isso faz tanta diferença. Ele é desses. Chegou aqui no dia 21 de janeiro de 1995. 22 anos de caminhada, muito bem acompanhado de Nossa Senhora Aparecida e desse povo de Deus. É um padre completamente apaixonado pela comunidade, cuidadoso com os familiares e amigos, zelador do templo. Olha aí, ó, ele mesmo arregaça as mangas e faz o que for preciso para a igreja sempre estar bonita e aconchegante. Isso é o que a gente chama de carinho para Deus. Uma história de amor entre o pastor e as ovelhas. Nós nos damos bem, é uma comunidade, assim, eu diria, é uma família. A gente se conhece, nós nos acolhemos na porta da igreja, é uma prática que eu gosto de fazer, né? Eu
prefiro ficar ali até o momento de começar a celebração, na porta da igreja, acolher os meus fiéis e, eventualmente, até brincar com alguém, não é? Se não veio num dos domingos, perguntar se você foi na concorrência. O senhor faz isso? Eu faço isso, sim. Brinco, né? Brinco com os meus fiéis, tenho essa liberdade, graças a Deus. Eu acho que o tempo me deu essa liberdade, as pessoas sabem que eu não estou cobrando nada, é um modo bem fraterno de tratar a comunidade. Eu entendo que a paróquia precisa ser um espaço de culto bem celebrado. Eu também entendo que as pessoas que vêm para celebrar o culto, elas têm que beber nas fontes da palavra de Deus. É a grande mesa que nos alimenta, é a palavra e a Eucaristia. As duas mesas onde os fiéis se servem quando vêm à missa no domingo. Acredito com o Papa Francisco que a Eucaristia não é um prêmio, mas é um remédio. É um remédio. E acho também que a igreja é um espaço de caridade. E é um espaço também para testemunhar o Deus do impossível, através do vinho que Nossa Senhora vai pedir ao filho. André é médico anestesiologista, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Desde o berço, ele é aquele médico que pede o auxílio de Deus para executar a missão diária de salvar vidas. E já experimentou um milagre. Sim, a gente sempre tem, fomos vários, né? O mais específico, o que chama mais atenção foi um milagre que eu recebi da minha sobrinha, que esteve numa situação médica muito grave e com a ajuda dela, com a intercessão dela, saiu se recuperando super bem. Com 13 semanas de gestação, no exame de ultrassonografia, a gente descobriu que ela tinha uma malformação facial, uma fenda lábio-leporina. E já começou todo um processo investigativo, médico, porque geralmente está associado com outras malformações, alguns outros problemas de saúde. Então, no nascimento, a gente já sabia que ela tinha fenda lábio-palatina, e em função dessa fenda, ela teve vários episódios de infecções, principalmente de otite. Então, esses episódios de otite, com antibióticos diferentes, acabou sensibilizando algumas bactérias mais resistentes. E quando ela tinha perto de 2 anos, ela teve um quadro pulmonar muito grave, que evoluiu muito rápido, uma pneumonia atípica. E em menos de 24 horas ela estava entubada numa UTI, teve falência de órgãos, insuficiência renal, insuficiência hepática, em função da insuficiência hepática, ela teve um quadro que a gente chama de CIVD, é uma coagulação intravascular disseminada, o sangue não consegue coagular. Teve hemorragias, né, hemorragias em mucosa. Isso com 2 anos? Uma criança de 2 anos, tudo isso que o senhor está falando. Teve esse quadro que é extremamente grave. O pulmão dela, que no início da manhã tinha uma leve consolidação numa base pulmonar, no final do dia estava com os 2 pulmões tomados, já não respirava sozinha, estava entubada, precisando de droga vasoativa para manter ela viva. Meu Deus, muita coisa. É um quadro que na medicina, na luz da medicina, é irreversível, né? Um quadro muito difícil de sair um paciente numa situação dessa, ainda mais criança. Ficou 12 dias entubada no Hospital Pequeno Príncipe, teve que passar por procedimento cirúrgico e, graças a Deus, Nossa Senhora foi evoluindo bem e conseguiu sair. Depois de 1 mês no hospital, 1 mês certinho, ela teve alta. Foi nesse dia que eu combinei com o padre Pedro e a gente saía a pé do Hospital Pequeno Príncipe com a imagem de Nossa Senhora. E no final da missa aqui a gente fez uma queima de fogos em agradecimento. É um sentimento sem explicação, né? Principalmente para a gente que viveu isso, né? Então, ver todo o movimento que tem hoje, a devoção de Nossa Senhora Aparecida. Então,
é inexplicável. O senhor é devoto de Nossa Senhora Aparecida? Ah, mas é lógico, né? Ela já te deu uma resposta aí para a vida do senhor? Já. Eu fui operado de um câncer. E no dia eu cheguei e digo, agora é com você, hein? E estou curado muito bem. Se o senhor pudesse falar alguma coisa para ela, o senhor falaria o quê? Muito obrigado por mim, pela minha família. E enquanto eu puder, eu estou aqui ajudando. Eu acho que a base de tudo é a fé. Eu acredito que se a pessoa tem uma fé, ela conquista, ela é feliz, ela tem uma força para superar obstáculos. E eu acho que a fé em Nossa Senhora, a fé em Deus é tudo. Então eu acredito que a mensagem seja essa. A pessoa que tem fé tem força. Eu digo que eu sou um que eu dou bastante trabalho para Nossa Senhora. Porque às vezes você está com um paciente, você está fazendo o que a gente pode, tudo que a gente sabe da medicina e às vezes não está vendo que não está a resposta que a gente queria. Algumas vezes eu peço que me ajude, né, que ajude o paciente e a gente vê que vai melhorando e acaba, a maioria das vezes, dá certo. Padre Pedro Carlesso está no ano de despedida dessa comunidade. Eu perguntei o que ele queria dizer para seus filhos que aqui ficam. E a resposta veio com a mesma doçura e ternura que a gente experimenta no manto que cobre esse lugar. Eu nunca tinha trabalhado na cidade. Eu sou da roça. E eu tive que aprender a trabalhar e lidar com o povo da capital do estado. E graças a Deus esse povo me acolheu bem e para mim foi também uma ocasião de aprendizado. Eu acho que esse clima de fraternidade que se criou na nossa paróquia, de amizade, enfim, ele se deve a essas oportunidades que a comunidade vai oferecendo. Então, em primeiro lugar, um muito obrigado. Segundo, acho também que a gente deve dizer perdão, pedir perdão. Nesse tempo é difícil que você não tenha se desencontrado com alguém, que alguém não tenha, enfim, se magoado com alguma palavra ou com uma decisão. Então, eu tenho que pedir perdão também a quem, porventura, eu tenha ofendido. Assim, costumo ser um pouco exigente, mas a exigência, ela nasce do amor. O amor, se não for exigente, ele não é verdadeiro. Verdade. Não Nossa, é verdadeiro. bela definição, padre. Todos os que batem ao nosso portão são sempre bem-vindos. Eu creio que Maria é esse caminho que nos leva ao Senhor Jesus. Nós somos seguidores e discípulos de Jesus, mas ninguém melhor do que a mãe dele e mãe nossa também, para nos ajudar nesse dever e nesse desafio que nós temos de acompanhar Jesus. E eu creio também que muitas graças nos vêm através de Nossa Senhora. Eu tenho visto as histórias das pessoas que passam por aqui. Tá bom então, padre, que Nossa Senhora acompanhe esse caminho de fé do senhor aí. Pode, como não? Felicidade para o senhor nessa nova missão. Amém. Vamos lá. Vamos lá, né? Assim como a história desta igreja tem páginas contando como foi a jornada até aqui, tantas famílias envolvidas e ao longo delas, certamente, desafios, algumas tempestades, provações. Assim é a nossa vida, um sopro também, delicada e frágil. Mas a luz da nossa fé, forte e pesada como a âncora capaz de sustentar a embarcação, quando tudo parece perdido. A presença, o pertencimento que temos um com o outro. São tantas as virtudes de Maria refletidas aqui. Uma mulher que nos leva até o Pai. Um padre que vive como Jesus na comunidade. Uma comunidade que para escutar esse Jesus. E um Pai lá em cima, feliz demais por isso. Nossa